Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Bora Cuidar da Sua Vida. E por que Bora Cuidar da Sua Vida, gente? Porque se cada pessoa cuidar da sua vida, imagina, todas as pessoas serão muito mais felizes. E pessoa mais feliz não dá trabalho. E hoje eu tô trazendo uma convidada pra lá de especial. Vocês vão amar conhecer a história dessa pessoa. É uma mulher que eu admiro muito. O nome dela é Mara Pucci, é uma empresária de sucesso. Ela é formada em psicologia e atualmente ela é proprietária de 3 lojas no varejo na cidade de Indaiatuba: Arezzo, Anacapri e 7374. Mara, prazer imenso ter você aqui comigo. Muito obrigada por ter aceito esse convite, por ter disponibilizado o seu tempo, que eu sei que ele é muito precioso, e estar aqui comigo. Eu que agradeço, principalmente por ser o programa de estreia. Eu tô me sentindo assim muito lisonjeada com esse convite. Você sabe que eu também, essa admiração ela é recíproca. Então, para mim vai ser assim uma tarde incrível de compartilhamento de histórias, de conhecimento. Eu acho que vai ser incrível, gente. Já tá sendo. Já tá sendo uma delícia. E a Mara, gente, o que eu admiro muito nessa mulher, ela é uma empresária de muito sucesso. Uma pessoa que ela é multitarefas. Ela tem vários papéis que ela assume nessa vida louca que ela leva, né? Além de ser empresária, ela é mãe, ela tem aí a sua rotina de autocuidado também. É uma mulher que ela trabalha muito nessa questão. Ela sempre tem essa autoestima dela muito elevada e eu admiro muito isso nela. E além de tocar todas essas lojas. E também ela trabalha aí no online, no digital, com cursos, trabalha na área de vendas, enfim. É uma mulher que é multitarefas. Então, para começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de saber, Mara, como que você concilia essa sua rotina de mãe, de empresária, de mulher, de dona de casa também, que você também é, né? Não é porque você é uma empresária de sucesso que você também não é dona de casa, né? Então, conta aqui pra gente, como o tema aqui é gestão do tempo, como que você faz essa organização toda da sua vida e dá conta de tudo isso? É engraçado que quando outra pessoa conta pra mim o que eu faço, até eu falo, gente, mas eu faço tudo isso? Como porque, tipo, você eu fico meio enlouquecida, né? Mas assim, só para as pessoas que estão assistindo entenderem, eu moro em Indaiatuba há 15 anos. A minha vida foi construída em São Paulo. São Paulo é uma cidade de 24 horas. E em São Paulo, nós tínhamos, eu e o Carlos, meu marido, nós tínhamos uma rede de boticário de 28 operações. Então, quando eu olho tudo que a gente tocava, nós tínhamos 330 funcionários. Nós tínhamos, assim, um centro de treinamento dentro do nosso escritório. Quando eu olho tudo isso, eu acho muito tranquilo a vida que eu tenho hoje em Indaiatuba, porque é uma cidade planejada, é uma cidade que não tem trânsito, então o deslocamento é muito fácil. E acho que talvez essa experiência de São Paulo, da vivência em São Paulo, faz as pessoas olharem para mim hoje como parecendo eu administrar muito bem meu tempo. Eu não sei se eu administro tão bem quanto você está dizendo, porque realmente assim, não é sempre que eu consigo dar conta de tudo que eu me propus naquele dia. Mas eu tento, ao máximo, ser a minha melhor versão em cada coisa que eu estou fazendo. Como você bem disse, eu faço muitas coisas e ainda tenho essa questão de me cuidar. E essa questão do cuidado pessoal, ela vem mais como uma prevenção de doença. A minha avó morreu quando eu era muito pequena, eu tinha 8 anos, e eu nunca esqueço que minha avó morreu de infarto. E na época tinha essa coisa, o colesterol alto, a pressão alta. E aquilo, eu criança, eu fiquei muito encanada com aquilo. E desde sempre eu pensava assim, eu tenho que comer melhor, e isso muito novinha. Eu tenho que comer melhor e eu gosto muito de fazer exercício. Então essas duas coisas vão estar na minha vida. E realmente elas estão na minha vida até hoje e eu, graças a Deus, consegui colocar isso na rotina dos meus filhos. Inclusive os 2 são atletas profissionais, devido a ter a rotina de exercício e a alimentação mais limpa, vamos dizer, porque com criança você não consegue ter uma alimentação tão saudável, mas desde sempre. Então, como é que eu divido o meu dia? Para começar, eu não tento fazer
tudo eu setorizo. Para mim isso funciona melhor. Então, por exemplo, eu deixo amanhã para eu fazer tudo o que eu tenho que fazer de estética. Então, se eu vou fazer uma consulta na dermatologista, é de manhã que eu coloco. Se eu vou treinar, de manhã que eu coloco. O inglês que eu faço, de manhã. Então, todas as atividades que são focadas em mim, que são pessoais minhas, elas estão sempre antes do meio-dia. Como você bem disse, eu sou dona de casa, então, assim, eu não tenho empregada todos os dias, eu tenho 2 pessoas que me ajudam 2 vezes por semana, então eu que faço almoço. E essa foi uma das conquistas da pandemia, porque eu não achava que eu sabia cozinhar e nem gostava, porque eu sempre tive funcionária na minha casa. E foi até uma coisa que eu descobri como terapia. Essa coisa de fazer a comida diária ali da gente, até porque eu gosto de comer muito limpo, então ter essa coisa, eu preparo meu próprio tempero lá de casa, então todas essas coisas. Bacana. Então eu volto para casa, faço almoço, tomo banho e aí eu fico montada. Então, de manhã eu não tô assim. Se você me encontrar na rua, não vou estar maquiada, não vou estar arrumada. Mas, para eu ir para as lojas e para eu atender o meu cliente, aí sim, eu tô maquiada, eu tô arrumada. Até porque eu acho que isso é um respeito que eu tenho com a pessoa que está visitando as minhas lojas. Claro. E aí, nesse momento, eu visto lá a capa da Mara Empreendedora. E aí, eu fico até 8, 9 horas da noite. Eu gosto muito de trabalhar. Então, quando as pessoas falam, nossa, Mara, mas você trabalha tudo isso, eu não vejo nem a hora passar, porque eu realmente amo o que eu faço. E essa eu acho que já é uma dica para quem está assistindo, assim, quando você ama aquilo que você faz, e seja o que for, seja inclusive ser dona de casa, porque eu não tenho essa coisa de qualificar atividades. Quando você ama aquilo que você faz aquilo muito bem e o seu tempo ele rende. Então, e como as lojas elas fecham 7 horas da noite todos os dias de segunda a sábado, eu tenho essa possibilidade de trabalhar até mais tarde. E quando as lojas fecham, é quando eu assumo aí a Mara rede social, e aí eu vou cuidar das contas das redes sociais. Sim. Ou é quando eu marco as minhas mentorias, que elas são sempre noturnas. Então, basicamente, o meu dia ele é dividido dessa forma. Mara, você também já me contou que você tem TDAH. Então, esse também, além de tudo isso, você tem mais esse fator que ele te potencializa para você, né, conseguir organizar melhor as suas atividades, a sua tarefa, a sua rotina. Então, me fala, mesmo com tudo isso, né, você fazendo toda essa organização, com certeza ainda você tem alguns desvios, vamos dizer assim. Não, eu tenho desvio o tempo inteiro. Por exemplo... Eu tentei suavizar, né? Não passa um pano não, acredita, não passa um pano. E aí, como que é isso, mulher? Porque, né, é aquela coisa, você briga todo o tempo com isso também e saber lidar com isso e mesmo assim dar conta de tudo, né? De novo, eu vou repetir, gente. Ela tá falando que eu dou conta de tudo. Eu diria que eu dou conta de 90% das coisas que eu me proponho. Não é tudo que eu dou conta. Aí que tá. Quem não sabe, eu tenho transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, o déficit de atenção, ele atrapalha muito porque ele faz com que eu foque muito nas coisas que eu amo e meio que deixe pra lá as coisas que eu não gosto tanto. E essa não é uma questão de humor, é uma questão biológica. Então, a gente tem um déficit ali de serotonina que faz com que as atividades chatas sejam 10 vezes mais chatas pra gente. Eu já tentei tomar medicação, mas eu não me adapto, assim, muito. Eu tomo a medicação quando eu tenho coisas muito específicas para fazer, aí durante um período eu passo por acompanhamento e tomo medicação, mas na minha grande maioria de tempo de vida, eu não tomei medicação, não tomo medicação, então eu diria que eu sou uma pessoa muito adaptada. Tá. 2 coisas me ajudam. A primeira é terapia e a segunda, que é consequência da terapia, que é eu me conhecer. Então, eu sei onde estão minhas falhas. Por exemplo, eu marco muitas coisas num curto período de tempo. Consequentemente, eu nunca chego na hora que eu combino. Então, as pessoas com as quais eu marco coisas, elas já sabem que eu vou me atrasar. Então, eu já aviso. Olha, que nem você marcou comigo, sei lá, 3 horas. Sim. Eu cheguei aqui 3h15. Não é que eu não vou vir e nem que eu vou chegar em cima da hora. Mas eu não vou conseguir essa
rigidez de horário que a gente combinou. Por quê? Porque às vezes saindo de casa, eu tô ali conversando, tal, e a coisa vai. Ou eu tô no carro, põe uma música e erro o caminho. Então, essas coisas vão acontecer. Eu já sei que elas vão acontecer. Sim. Eu tento minimizá-las ao máximo. Mas, quando elas acontecem, hoje já não é um problema para mim. E para as pessoas que convivem, eu acabo deixando elas mais seguras. Então, por exemplo, se eu não te aviso que eu vou atrasar e eu atraso, a chance de você ficar muito ansiosa e, de repente, irritada comigo é grande. Então, eu já compartilho essa minha dificuldade com as pessoas. E isso faz com que tudo seja aí minimizado. Mas eu não uso agenda. Eu não consigo usar agenda, porque... Sério que você não usa agenda? Meu Deus do céu. Então, eu tá marco tudo na tua tudo na minha cabeça. Mara do céu. Exatamente. Mara do céu, também falo assim. Mara do céu. Eu tento agendar. Mas, por exemplo, se você pegar a minha agenda do Google, você vai ver que muitas vezes eu confundo. Porque, por exemplo, eu abro a agenda. Quando eu abro a agenda, a gente não abre no dia que a gente tá. A gente abre no último dia que você... Ali, no dia que você tá. E aí, às vezes, eu até marco o compromisso, mas não no dia certo. Entendi. E se eu usar de papel, que também, às vezes, funciona, eu perco a agenda de papel. Perco, assim. Por isso que eu não uso bolsa. Porque eu já perdi muitas bolsas. Entendi. De ir num lugar, e aí, tipo, na hora de despedir, ai, tá muito gostoso e tal, eu ia embora e nem saber. Bolsa. E como eu não uso carteira dentro da bolsa, ninguém sabe nem que a bolsa é minha. Entendi. Então, assim, parece tranquilo. Hoje, pra mim, é mais tranquilo, mas não é fácil. E eu diria que, assim, pra quem... minha família ali, Carlos, Lucas, Gustavo, que convivem ali mais comigo, deve ser bem difícil conviver comigo. Ai, Mara, que engraçado. Eu fico imaginando, né? Você dando conta de tudo isso que você trouxe ali no começo, com tudo isso na sua cabeça, mulher. Meu Deus do céu. É um cérebro que, em tese, o tempo todo ele foi superestimulado. Tá. Ele é superestimulado. Tá. Então, se... Talvez para quem olhe de fora e não tem essa realidade... Sim, porque para mim é uma coisa que eu falo, meu Deus, como ela dá conta. Exatamente. Mas para mim, eu nunca fui diferente disso. Eu nem sei qual é o parâmetro de ser diferente disso. Entendi. Eu nunca esqueço a primeira vez que eu tomei a medicação. Porque assim, eu tô aqui conversando com você. Eu tenho... Uma das características do meu tipo de TDAH, eu tenho uma audição super sensível. Tá. Então, por exemplo, eu estou escutando todos os barulhos que tem nessa sala. Então, eu tô aqui, tô prestando atenção em você, sei o que eu tô falando para você, mas eu sei todos os barulhos que estão acontecendo. Então, Entendi. o eco do meu microfone, tem um barulho ali de fundo que eu tô escutando, o barulho do relógio eu escuto. Então, eu não sei o que é ser diferente disso. A primeira vez que eu tomei o remédio, minha cabeça ficou em silêncio. Aí eu falei assim, gente, é assim que as pessoas normais vivem? E assim, um dia foi legal, 2 dias foi legal... No terceiro, no quarto dia, eu já me sentia diferente. Eu não conseguia reconhecer aquilo. Sim. Porque você imagina, durante 35 anos eu não tomei medicação. E aí eu tomei a medicação a primeira vez. Sim. Aquilo não era uma coisa confortável para mim. Confortável é como eu sou. Exato. Então, por isso que talvez eu não sinta tanto como quem olha. Porque eu não tenho esse parâmetro que vocês vivem. Sim. Uma coisa que você me trouxe num bate-papo que a gente teve, que você fala, né? Que hoje, para você, não é mais algo que te machuque tanto, que você sofra tanto com essa questão dos atrasos, que você não dá conta de alguma coisa, que você tem que mudar a rota alguma vez no seu dia. Na verdade, várias vezes no seu dia você vai fazendo mudanças de trajeto, né? Exato. Porque acontece um imprevisto, aí você tem que olhar a sua lista de prioridades. Ah, beleza, minha prioridade agora é cuidar de algo que é do meu filho, por exemplo. Eu vou parar o que eu estou fazendo e talvez eu não dê conta disso. E algo muito interessante que você me trouxe é... Catita, antigamente eu ia ficar muito nervosa, eu ia me xingar, ia xingar as pessoas, ia ficar daquele jeito. Só que hoje o que acontece? Eu sei fazer o quê? A gestão desse estresse todo, exato. né? E também algo muito legal que você trouxe é que você também não se cobra tanto no sentido de, cara,
tem que fazer, não deu certo, tá bom, vou fazer do jeito que dá. E você não deixa de fazer as coisas. Isso. Né? Então, eu gostaria que você trouxesse isso também, né? Porque é importante a gente fazer esse link de como nós podemos fazer a gestão das nossas emoções e o quanto que isso é benéfico, inclusive para você lidar melhor com a sua gestão do tempo, para você ter melhores resultados em todos os sentidos da sua vida, né? E principalmente quando eu morava em São Paulo, um dos motivos de eu mudar para Indaiatuba foi que o TDAH também, ele deixa muito aflorado a impulsividade. E sempre foi uma característica muito minha. Muito boa para algumas coisas, então eu sou uma pessoa que estou sempre à frente dos negócios, sou sempre pioneira em muitas coisas. Sim. Então, o que me ajuda é não ter medo, então eu vou lá, meto as caras e vou. Então, ela me ajuda, essa é a parte... boa. Da impulsividade. A parte ruim é que eu também sou a flor da pele para todas as outras coisas. Sim. Então, vou dar um exemplo assim, besta, que eu nunca pude fazer luta. Porque se no meio ali, eu fiz taekwondo um tempo, e eu queria muito fazer jiu-jitsu, porque eu amo esporte, já pratiquei vários e acho que vou morrer praticando esporte. Sim. E no taekwondo, quando tinha alguns golpes que eu achava que podia ser proposital da pessoa que tinha feito, eu metia a mão. Então, assim... eu pareço fofa, né? Mas eu era briguenta. Vou pôr no passado. Isso. Então, assim, no trânsito, se eu tomasse uma fechada, não importasse se era homem, mulher, quem que fosse, eu descia do carro... Pra brigar. E, assim... Isso daí, até então, era uma coisa que, tipo, também era normal. Até eu ter filho. Então, eu nunca esqueço uma vez que o Lucas pequeno no carro, e eu desci para discutir. Poxa, mas eu tinha uma criança de 2 anos no carro. Então, eu acho assim, conforme você vai amadurecendo, e acho que a terapia também ajuda muito nisso, você vai percebendo que tem coisa que você tem que segurar sua emoção. Sim. Desculpa, sabe? Sou uma adulta, eu tenho que ter esse autocontrole. É fácil, não é fácil, mas é treino diário, como tudo. E eu sempre faço esse paralelo com o exercício, porque pensa bem, você não começa a treinar na academia hoje e amanhã você já está com o braço definido. É processo. Exato. E você precisa insistir. E muitas vezes você insiste, você não vê nenhuma mudança no seu braço. Mas você tem que insistir. Porque se o processo funciona para todo mundo, por que não vai funcionar para você? Então, eu sempre me apeguei muito nisso. Não, peraí. Tá bom, não tá dando certo ainda, mas vai dar. Mas vai dar. Então, eu sempre acreditei. Então, hoje... E aí, assim, mudar para o interior era uma necessidade. Porque eu percebi que se eu continuasse vivendo numa cidade que me superestimulava, a chance de eu ter esse autocontrole ia ser muito baixa. Sim. Então, a minha mudança, uma das coisas que me fizeram querer mudar para uma cidade do interior, uma cidade menos agitada, isso e aquilo, foi por conta do meu transtorno. Olha só. E com certeza te ajudou muito. Muito. Tanto é que, assim, quando hoje eu vou para São Paulo, e eu tenho que ir, porque o showroom das marcas fica em São Paulo... E eu tô naquele trânsito caótico, assim, eu começo a ficar um pouco desesperada e eu falo, gente, isso aqui era a minha realidade, eu nem percebia. Exato. Isso aqui era meu dia a dia e eu nem percebia. Então, você começa a ter essa outra visão. É muito isso. Quando você não conhece o que é bom, o que você tem é ótimo. Exato. Mas quando você conhece alguma coisa melhor, aí aquilo que você tem não serve mais. E você tem que se adaptar. Exato. E se adaptar ao bom é muito... melhor. E é muito fácil. Muito fácil. Por exemplo, eu dormia 5 horas por noite, 4 horas por noite. Eu fazia mercado 2 horas da manhã, porque eu morava do lado de um Pão de Açúcar 24 horas. Imagina, hoje eu consigo dormir, 11 horas da noite, sabe? Para acordar 6 horas da manhã no dia seguinte. Então, é outra qualidade de vida. E, consequentemente, isso impacta em tudo. No meu trabalho, com a minha equipe, com os meus filhos, com o marido, com casa, com tudo, né? E Mara, aproveitar que você trouxe aí o nome dos seus filhos, eu já te disse por várias vezes o quanto eu te admiro como mãe, né? Que a sua maternidade, ela me inspira muito. E quando eu for mãe, obrigada. Você é uma pessoa que eu sempre vou modelar. Então, eu quero que você traga aqui para as pessoas que estão assistindo essa questão da gestão do tempo. É muito importante a gente olhar para os momentos que a gente tem com as pessoas que a gente ama e estar de corpo, alma e
coração presente naqueles momentos. E você me trouxe uma coisa tão bonita que você me falou. Você falou assim, Catita, não é que eu não tenha babá, eu vou ter lá, ela me ajuda tal, mas o momento que é meu com meu filho, é meu com meu filho, né? Então me conta como que foi assim, né? Você teve sempre essa vida agitada, com todos esses monte enfim, né, de empecilhos que você tinha para te contribuir para que você não conseguisse fazer uma boa gestão do tempo, mas você mesmo assim consegue fazer. E aí chegaram os seus filhos na sua vida, que eu tenho certeza que foi o maior desafio. Então conta um pouquinho, que essa história, eu amo sempre ouvir essa história dos seus filhos. Bom, eu tive... Assim, para minha geração, eu tenho 49 anos, então para minha geração de amigas, tal, eu tive filho relativamente cedo, porque eu tive o Lucas com 25. E quando eu tive o Lucas, assim, eu nunca tive o sonho de casar, mas eu sempre tive o sonho de ser mãe, sempre. E eu até pensava, se um dia eu não casar, como é que vai ser o meu plano para eu ser mãe? Porque eu quero muito ser mãe. E eu sempre tive isso para mim, assim, eu sabia que era uma coisa que era um propósito que eu tinha de vida. E assim, acho que tem algumas pessoas que são como eu e tem outras pessoas que não querem ter filho e tá tudo bem, assim. Sim. Mas eu tinha essa vontade. E quando eu casei com o Carlos, a minha mãe morava na Zona Norte de São Paulo, a minha sogra morava no ABC e a gente foi morar na Zona Sul. Ou seja, quando eu engravidei do Lucas, eu não tinha ninguém perto. Sim. Eu não tinha nem mãe, nem sogra. Então, eu não tinha rede de apoio, normalmente que é comum em algumas famílias. Eu não tinha isso. E a partir do momento que eu não tinha isso, e eu sou uma workaholic, eu amo trabalhar, nunca pensei em não trabalhar para cuidar da minha família, e também não julgo quem já fez essas escolhas, mas eu não me via sendo uma boa mãe sem sair para trabalhar, sem fazer as minhas coisas, sem fazer coisas que eu sempre fiz. Então, quando o Lucas nasceu, que eu voltei para casa, eu falei, e agora? O que eu faço? A minha sorte é que, assim, eu fui funcionária CLT muito pouco tempo. E por isso que eu levanto tanto essa bandeira e mentoro mulheres para serem vendedoras, né, trabalharem com vendas, porque isso gerou a minha grande liberdade geográfica, a minha liberdade de vida, de conseguir conciliar os meus desejos com o meu trabalho. Então, nessa época que eu tive o Lucas, eu trabalhava com os boticários. Então, eu já era dona do meu próprio negócio. Sim. Então, eu fazia os meus horários, o escritório era nosso. E aí, quando o Lucas estava lá, eu falei, gente, tá, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Porque eu não quero pôr na escola tão cedo. E eu não preciso, né? Então, não tinha uma necessidade dele voltar para a escola lá no 4º mês dele. Então, eu vou ter uma estrutura. Eu fui ter babado o Lucas com 8 meses. Até então, era só eu e o Carlos. E aí, no nosso escritório, a gente tinha como se fosse um quartinho, assim, uma edícula. Eu reformei essa edícula e criei um quarto para o Lucas. Então, o Lucas ia com a gente trabalhar. Eu ficava ali, ele fazia o soninho dele e tal. Ele tinha um quarto mesmo, assim, de bebê. Com geladeirinha, tudo. Na hora das mamadas, eu ia lá, eu tava com ele, eu parava o que eu tava fazendo, ia me dedicar a ele. Sim. E fui fazendo isso. Conforme ele foi crescendo, então começou a engatinhar, tal, já não dava pra eu ficar o tempo todo com ele. E aí foi quando eu tive babá, que é a Maria, inclusive, ela tá na minha casa hoje, porque ela já é praticamente da minha família. Né? E ela trabalhou para mim trabalhou 15 anos. Caramba. Depois ela agora só é visita na minha casa. E aí a Maria, que eu já conhecia, já era uma pessoa que eu conhecia, que já tinha trabalhado comigo, foi trabalhar de babá do Lucas. E aí ela ficava com ele, mas, por exemplo, na hora do almoço, na hora do soninho, era eu que ficava com ele. Então eu sempre coloquei horários que eu, Mara, achava que tinha que ser eu com ele ali. Então, isso eu não abria mão. Eu nunca terceirizei isso. Sim. Até hoje, né? Você sabe que você convive um pouco com a gente. O Gustavo tem 17 anos, é atleta. Muitas vezes ele viaja para Brasília e eu acompanho ele. Então, abro mão, mudo a minha agenda para acompanhar. Então, desde sempre eu ia vendo assim... outra coisa, o banho da noite... e pôr para dormir,
era eu. Então, eu sempre tive atividades que, única e exclusivamente, era eu que fazia, a não ser que eu estivesse viajando ou qualquer coisa. E isso me ajudou muito até essa proximidade com eles e esse vínculo de segurança. Tanto meu com relação a eles, de confiar neles, quanto deles de confiar os sonhos, os desejos, as cagadas que fazia na vida, a gente. Porque a gente sempre teve essa proximidade e esse acolhimento. Sim. E eu sempre pensei assim, Catita, quanto tempo da minha vida, vamos dizer assim, que eu tenha que abrir mão da minha vida profissional, tal. Quanto tempo eu vou ter que abrir mão até esses meninos saírem de casa? 20 anos? O que é 20 anos? Eu que quero viver até os 90, 100? 100, né? Entende? Então eu falava assim, eu não penso que isso é perder um tempo da minha vida. Ao contrário, é construir pessoas melhores que vão ser o meu legado que eu vou deixar para esse mundo. E o bacana é que o Carlos sempre compartilhou isso comigo. Então sempre foi uma coisa nossa, da nossa família. E hoje quem acompanha a gente nas redes sociais ou quem acompanha a gente ali no dia a dia sabe que a gente é uma família muito unida e até fora dos padrões convencionais. E eu, assim, tenho certeza que eu dou esse mérito para esse tipo de contato e convívio que a gente sempre teve. Sim. E eu falo para ela, gente, a Mara, eu admiro muito, né? Porque eu tive o privilégio de ter o convívio com a Mara e com o Gu. E, assim, é muito legal de ver o quanto eles têm esse laço muito forte. É muito fortalecido isso. Então, isso foi construído dessa forma. Então, mamães empreendedoras, né, que acham, meu Deus do céu, não dou conta, não tenho tempo, vejam, né, como que é. E, Catita, acho que é importante eu falar uma coisa, porque, sabe, eu não gosto muito de romantizar ou deixar as coisas muito poetizadas, sabe? Eu gosto de falar a real. Eu nunca fui uma mãe super liberal, ao contrário, em casa eu sou mais brava que o Carlos. Eu nunca fui uma mãe que deixava fazer tudo. Eu nunca fui uma mãe que dava tudo, porque eu não achava que amor era isso. Sim. E acho que a gente tem que ser muito honesto com a gente mesmo, assim. Eu venho de uma família classe média, média baixa, que eu não tive tudo o que eu queria. Eu conquistei uma condição financeira privilegiada muito cedo. Então, quando o Lucas nasceu, eu já tinha essa condição. E eu podia dar tudo que ele me pedisse. Eu podia ir no shopping e ele olhar qualquer coisa, mamãe, compra pra mim, e eu podia comprar. Mas eu nunca acreditei que isso ia fazer dele um menino bom ou que valorizasse as coisas. Então, assim, ele era privado de desejos, porque eu sempre pensei assim, se eu nunca privá-lo, ele nunca vai sonhar. Ele precisa sonhar, ele precisa desejar alguma coisa. Mesmo que eu possa dar, ele tem que esperar uma data especial. Ele tem que esperar um momento especial para ele ganhar isso. Sim. Então, apesar da gente ter esse vínculo, o limite, ele sempre foi muito presente, assim, até hoje. Até hoje. O Lucas tem 22 anos e muitas vezes, sei lá, ele não avisa que ele vai dormir em casa e eu dou uma bronca nele, assim, de ficar brava e quase pôr de castigo. Mas de falar, poxa, Lucas, peraí, você mora aqui, cara. Não é assim, não é porque você tem 22 anos que você não tem que avisar, tal. Então, assim, eu acho que são duas coisas que constroem vínculos muito fortes. É o amor e o limite. Exato. Eles têm que andar junto. Exato. E essa questão toda que você trouxe, é muito legal usar você como exemplo, porque a grande maioria das mulheres, quando elas se veem nessa questão, né? E agora? Eu sou mãe, eu tenho que dar conta de tudo, porque é uma das dores que eu ouço muito das mulheres, né? Eu sou empreendedora, eu sou mãe, eu tenho que dar conta de casa, eu tenho que dar conta de marido. E essa questão dos filhos é um tempo que realmente acaba consumindo muito. Então, vocês veem que é possível. E uma outra coisa, assim, deixar a perfeição de lado. Exato. Por exemplo, quando eles eram muito pequenos, assim, sei lá, até 5, 6 anos, cara, minha casa nunca ficou arrumada. Nunca ficou arrumada. Mesmo tendo gente trabalhando na minha casa e tal. Porque era brinquedo espalhado na casa inteira. E eu falava, aí que tá. Né? Nesse aspecto, o TDAH me ajuda muito. Eu nunca fui toque. Sim. Então, eu nunca quis que a casa ficasse super organizada. Eu queria que eles estivessem brincando ali e tal. Então, eu acho que um pouco é isso. Não dá pra você ter tudo ali
dentro de um quadradinho, a casa arrumada, perfeita, limpa, sem nenhum brinquedo. Eu até falava, gente, casa sem brinquedo não é casa com criança. Então, tem vida, né? Então, tipo assim, ai, mas pintou meu sofá. Tá, então nem troca o estofado. Espera, porque se a visita for na sua casa, a visita sabe que você tem filho pequeno. Então, tipo, sabe, deixa um pouco essa perfeição, principalmente da casa, que é o lugar que todo mundo tem que se sentir muito à vontade, sabe? Pra curtir isso, brincar, sabe? Ficar ali, enfim. Eu sou um pouco dessa opinião. E eu super concordo. Porque senão você fica numa neura e falando, né, da questão de procrastinação, gestão do tempo, o perfeccionismo é um dos um dos maiores inimigos que gera procrastinação. Exato. Porque você fica naquela, porque precisa estar perfeito, porque precisa estar tudo bem arrumadinho, porque precisa estar na condição. E a culpa que isso gera? Então, e é um peso gigante que você vai carregar pro resto da vida, porque perfeição não existe, minha gente. Pelo amor de Deus, né? E é realmente soltar, se liberar disso, porque senão fica tudo doido. Imagina se na pandemia a gente quisesse uma casa totalmente arrumada. A gente ia ficar todo mundo louco, né? A gente só tinha a casa pra viver. A casa tinha que ser o nosso restaurante, tinha que ser a nossa balada, tinha que ser parque de diversões das crianças, o parque de diversões, né? Tinha que ser tudo, né? Até por isso que talvez tantas pessoas surtaram na pandemia, porque não souberam lidar com isso, né? Porque até então, talvez vivesse numa casa que era um showroom, aquela coisa toda perfeitinha e tal. Aí veio aquele mundaréu de gente com quem você quase nem convive, né? Que são filhos, marido e tal. E aí pronto, virou de ponta cabeça e não soube lidar. Eu acho que tem umas mães aqui super perfeccionistas que morreriam se vivesse na minha casa. Porque eu tenho uma varanda que é uma academia de crossfit, né? Então, assim... Porque essa era a minha realidade. Essa é a minha realidade. Sim. Então, eu podia ter uma varanda linda em frente à piscina, assinada por decorador. Não, é assinada por um coach de crossfit mesmo. Tem argola. Enfim, é uma academia de crossfit mesmo. É o seu lifestyle. Isso. E é isso que mantém os meus filhos em casa. Exato. Porque eu vejo muita família dizendo assim, mas os meus filhos não ficam em casa. Os meus filhos não são igual os seus, que fazem questão de levar os amigos ou de ficarem em casa. Mas essa casa, ela é propícia para o seu filho ficar? Exato. Ou ela é um showroom? Exatamente. É um ambiente que realmente ele tem prazer de estar. Exato. Ele pode levar os amigos, eles podem sentar no sofá branco. Se sente à vontade. Exato. Né? Pode comer ali na varanda. Derrubar farelo, derrubar as coisas. Né? É sobre isso. Ou é só privado, né? Exato. Só fica sendo privado o tempo todo. Gente, até agora, deixa eu fazer um resumo da ópera aqui, que tá muito bom esse papo, delicioso. Falamos aí, então, né, algumas reflexões que eu quero trazer aqui, que eu fiquei aqui só, né? Matutando enquanto aprendizado. Ai, adoro. É um bate-papo muito rico aqui. Então, o primeiro grande aprendizado é... Independentemente do que você faça, para você fazer uma boa gestão do tempo, qual que é a ferramenta, né, que a Mara trouxe aqui, uma dica de milhões. Ame o que você faz. Quando você faz algo com amor, você vai colocar intensidade, você vai colocar foco, você vai colocar toda a sua energia. E quando você for, né, rever o seu dia e entender como que foi a sua gestão do tempo, você foi extremamente produtiva, você realmente conseguiu concluir tudo aquilo, porque você colocou amor. Então é muito importante. Só deixar uma coisinha também pra gente não romantizar. Claro. É assim, amar o que faz não significa que você não vai fazer coisas que você odeia dentro do que você ama fazer. Exato. Porque eu acho que quando as pessoas falam assim, ame o que faz, vai achar que todo dia eu acordo assim, jogando flores, que feliz que eu tô, né? Eu vou trabalhar. Não, tem um monte de... Tipo, a parte administrativa eu odeio. Mas tem a parte que eu amo tanto, que daí eu faço logo essa parte, né, que eu odeio. É muito isso, né? Porque senão as pessoas acham que amar é só flores. E vai só querer fazer aquilo que ama, que é legal, que é gostoso. E não é bem assim, tá, gente? Então, amar o que faz... Aqui a Mara já trouxe um complemento muito importante, que vai ter coisas, vai ter atividades que você, né, fala assim, ai, que saco. Tem muita coisa que eu também odeio fazer, mas faz parte e eu coloco valor nisso. Importante, quando você tem algo que você não gosta de fazer, coloca valor, coloca propósito, coloca intenção. E aí você vai olhar para aquilo com uma forma diferente. Aí você vai conseguir fazer, porque você sabe que aquilo vai gerar um resultado para aquilo que você ama. Isso é muito bom. Outra coisa muito importante que ela trouxe aqui é de colocar prioridades, né? Quando a gente coloca prioridades e a gente entende qual que é a nossa prioridade, você consegue lidar melhor com todos os empecilhos, todos os imprevistos, tudo que acontece no meio do caminho, você sabe qual que é a sua prioridade. Então, independentemente do que acontecer, você vai saber lidar melhor, porque você sabe que aquilo é prioritário e o restante vai poder esperar, e aquilo não. E outra coisa muito importante, gente, gestão das emoções. Exato.
não surtar com tudo, né? Tanto ela quanto eu já fomos extremamente surtadas na vida, né? Graças a Deus encontramos, né, um caminho de luz. A gente nem imagina, né? Não, né? Tão fofinhas. Pois é, não sabe, né? Os monstrinhos que já habitaram esse ser, que aliás habitam, mas eles estão sob controle. Eles estão dopados. Eles estão aqui, ó, estão na coleira. Mas é muito isso, gente. Quando a gente consegue realmente ter esse controle, ter noção, né? O que você falou, se conhecer, saber, né, o que está acontecendo aqui dentro e você conseguir fazer uma boa gestão das suas emoções. Façam terapia. Muito. Façam terapia. Façam terapia. Mara recomenda, faça terapia. Catita também, com certeza. Conheça-se, né? Autoconhecimento é vida, gente. E de fazer gestão das emoções é fundamental para todos os âmbitos. Todos. Seja ele profissional, seja nos seus relacionamentos, seja no profissional. Tudo. É fundamental, né? E, consequentemente, você consegue lidar melhor e fazer uma boa gestão do seu tempo. E uma coisa muito importante que eu sempre falo dos meus conteúdos, e a Mara trouxe aqui também, com essa experiência que ela tem da maternidade, que eu admiro muito, volto a falar, não canso de falar disso, e eu sempre falo isso para ela quando eu tenho oportunidade, é que esteja presente. Toda vez que você se coloca presente na situação, independentemente do que você se propõe a fazer, você com certeza vai viver e aproveitar melhor aquele momento e aquele tempo. Certamente. Vai ser um tempo de qualidade, né? Porque senão o que acontece? Como muitas pessoas vivem hoje num automático tão insano que a pessoa só simplesmente vai fazendo por fazer, vai deixando as coisas serem atropeladas e você nem sabe, nem sente o que você fez naquele momento. Porque você está ali com, por exemplo, estamos aqui, estamos presentes de corpo, alma e coração aqui. Por mais que tenha um mundo inteiro lá fora nos esperando, né, Mara? A gente está intensamente aqui, né? Uma com a outra. Porque eu vejo também muito isso, assim... Se você vê, o meu celular não está aqui, não olhei no relógio, não tem relógio aqui. Então, eu acho que é legal você... E por isso que eu sou uma pessoa atrasada. Então, sim. Você entende? Porque que você assim, tá ali, não vai né? ter a perfeição. Porque eu não quero estar aqui, eu me comprometi com você. Então, eu não quero ter que sair daqui, sei lá, em cima de uma outra reunião que eu vou ter, porque daí... Conforme aqui vai passando, o relógio vai ali me pressionando, eu já não estou mais aqui. Sim. Então, eu não estou com você, eu não estou na reunião. E exatamente isso, né? A gente vive muito do que passou, a gente vive muito do que vai acontecer e o presente, que até vou ser poética agora, ele não teria esse nome, né? Se não fosse uma coisa tão grandiosa, a gente não vive. Exato. A gente não aproveita esse presente, que é a vida. E assim, eu sou evangélica, então eu acredito muito em Deus. E muitas vezes eu falo que assim, um atraso, alguma coisa que não deu certo naquele dia, cara, não era para acontecer. É um livramento. É o livramento, né? Sabe? Sim. Não sei quem está assistindo a gente, que tem essa crença, e eu não estou falando de religião, eu estou falando de fé, em você acreditar uma coisa maior. Exato. E até 2 dias atrás, eu falei isso para as minhas funcionárias, que a gente estava já tinha acabado o expediente, e a gente estava ali conversando sobre um assunto, assim, de rede social, tal, e eu estava contando um assunto, elas estavam compartilhando, tal, e isso acontece algumas vezes, sei lá, a gente está compartilhando série que a gente está assistindo, tal, e assim, já deu horário, a luz da loja já está apagada, e a gente está ali. E aí eu falei, ai, gente, vocês querem ir embora, né? Ela falou, não, vamos continuar aqui conversando, tal. E aí, na hora que a gente estava saindo, eu falei, nossa, a gente acabou atrasando quase 20 minutos, né? Nossa saída e tal. Porque tem um alarme da loja. E aí o cara do alarme liga, né? Vocês não acionaram o alarme e tal. Eu falei, nossa, a gente atrasou quase 20 minutos. E aí, eu falei, talvez fosse pra gente ficar aqui mesmo, esses 20 minutos, que talvez livraria a gente de algo. Sim. Então... Você falou muito, hoje você não se cobra tanto. Hoje eu creio em algo maior. Sim. Eu creio que se eu tô aqui com você, era porque esse encontro tinha que acontecer. Se essas pessoas estão assistindo a gente hoje, era porque essas pessoas tinham que chegar na gente. Sim. Exato. Então eu acho que quando você sai um pouco do seu próprio controle, do seu egocentrismo, do você ao centro de tudo, e você entende que tem coisas maiores, que... quando a gente foi tomar aquele café e você compartilhou uma coisa, uma emoção sua comigo, Sim. Por exemplo, eu não fazia ideia que aquilo podia estar acontecendo com você. Exato. Mas o fato de eu estar com você fez toda a diferença. Sim. Então, quantas vezes a gente deixa de fazer a diferença na vida do outro e principalmente na vida de um filho, Sim. de um marido, de uma mãe, de um pai, porque você está preso
no fazer, no que você tem que ir, no relógio, isso e aquilo. Então, eu acho que as pessoas têm que olhar mais esse presente que a gente tem diariamente aqui na nossa mão. Porque o que as pessoas acabam se prendendo muito, né? Que são os grandes, maiores maus do século, né? Que é a ansiedade e a depressão. A ansiedade é quem está lá preso no futuro e a depressão é quem está preso no passado e não vive o presente. Exatamente. Né? E assim, a solução ela é tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexa para muitas pessoas, mas é estar no momento presente. E entender que a vida acontece aqui, gente. E foi tão interessante que teve uma vez que... isso foi uma coisa que me impactou muito, assim, num culto que eu fui, e o pastor disse assim... hoje, quando você sair daqui... vamos dizer que acontecesse alguma coisa com você e você não pudesse viver o futuro, você estaria tranquilo com todas as decisões que você tomou até hoje, com todas as coisas que você falou para as pessoas até hoje? Como é que é isso para você? Porque se você estiver tranquilo com isso, então esse é o caminho. Agora, se você não está tranquilo, será que não é hora de você rever isso hoje, para que amanhã, ou todos os dias da sua vida, quando você sair de casa, para a sua jornada, para as coisas que você tem que fazer, você está muito em paz com que aquilo que você fez está muito de acordo com o seu propósito, com as coisas que você acredita? E eu tenho feito esse exercício diário, assim, sabe? Todos os dias eu falo, nossa, podia ter falado tal coisa para essa tal pessoa. Certamente, ou eu mando uma mensagem e falo, olha, eu queria falar com você amanhã, mas já queria deixar registrado isso. Ou, no dia seguinte, assim que eu acordo, eu já faço isso. Exatamente, não é com o outro. É com a nossa paz interior. Exato. E acho que quando você vai exercendo isso com mais frequência, a vida vai ficando muito mais gostosa e muito mais leve da gente viver, né? Eu faço essa reflexão também todo santo dia. A hora que eu vou dormir, eu preciso... assim, ter a certeza que se eu partir naquele momento, eu não fico com nada pendente. E que, assim, cara, eu fiz o que eu poderia fazer. E às vezes a gente, assim, a morte é a única certeza que a gente tem. E a gente não fala sobre isso, né? A gente fala, o inominável, né? Nossa, não, finge mas que não isso, existe. gente. A gente tá aqui e daqui a pouco a gente não tá. Não tá mais. E aí, como é que é? O que você deixa pra trás? Não é? De bom e de ruim, de mágoa, de lembrança. E do mesmo jeito que você não vai estar aqui amanhã, pode ser que alguém que você ame muito também não esteja. Ou alguém que você gostaria de perdoar, eu não sei. Mas acho que assim, a paz ela é imprecificável, né? Não. Então, assim, você poder ter isso... é um presente. É um presente. É muito bom. E algo que a gente também conversou nesse dia que a gente estava batendo um papo é sobre legado e herança. Exato. Né? O quanto que você realmente está deixando de legado, né? Qual é o legado que você está deixando? Porque o legado é aquilo que a gente deixa para as pessoas, dentro das pessoas. E a herança é o que você deixa com bens materiais, enfim, né? Que inclusive é o que dá briga, né? É o que desfaz famílias, muitas vezes, na sua maioria das vezes. Então... é bem isso. Qual o legado que você tem deixado, né? E fazer essa reflexão diariamente vai te trazer muito mais para o seu momento presente. Que aí você vai olhar e falar assim, cara... isso. Né? Esse momento é o momento que eu tenho que viver. E algo que virou muito minha chave também na minha mentalidade, Mara, é que quando você faz aniversário, não é parabéns mais um ano de vida. É menos um ano de vida. É menos um ano, exato. A conta é para baixo, é decrescente o negócio, né? E quando você acorda, é menos um dia de vida, meu bem. Exato. E aí, esse dia, o que você fez para valer a pena? Exatamente. Essa conta tá só diminuindo, gente. Então, quando você entende isso e você começa a aplicar essa finitude da vida no seu dia a dia, com certeza você vai olhar para o seu tempo com uma valorização muito diferente. E você deixa de ser a geração mimada de tudo rápido, agora e passageiro. Imediatismo, né? Eu tenho muita preocupação assim, com os meus filhos, com os meninos. Eu sempre tive nessa questão de não viver uma vida fast. Sim. Sabe, fast fashion, assim. Sim. No sentido da vida mesmo. De, eu quero isso agora, mas agora não quero mais. Já enjoei, não quero mais. Então, muito, que aí sempre o limite me ajudou. Aí começava um esporte, sei lá, ia um mês, não quero mais. Não, agora você vai fazer 6 meses. Porque a gente só consegue saber se a gente gosta mesmo depois de um tempo. Sim. Você nem aprendeu ainda, como é que você sabe se você gosta ou não? Né? Não gostei, pode mudar. Aí, então... eu fazia eles pensarem se eles queriam realmente aquilo. Eu quero fazer futebol. Pensa bem, porque vai ter que fazer 6 meses.
Você quer? Então, eu fazia eles refletirem sobre aquilo. Não é aquele negócio, quer fazer futebol? Então já vamos se inscrever no futebol, tal. Não, nem pensou. E às vezes a gente acha que tem que ser sobre as coisas mais grandiosas. E não, é no dia a dia. É no simples. É no dia a dia, sabe? É no dia a dia que você ensina a tomada de decisão, é que você ensina a reflexão, é que você ensina o que pode e o que não pode. E eu falo muito assim, e não adianta ser só no discurso, Catita. Você tem que ser o exemplo. O exemplo arrasta. Opa! Então, sabe, eu já vi muita gente falando assim, não, porque olha, meu filho fica de castigo se ele mentir, não sei o quê, nananana. Aí, beleza, toca o telefone, o celular, fala assim, ai, filho, atende aqui, fala que eu não tô. Poxa, você acabou de jogar no lixo tudo que você falou. Exato, né? Então, você fala pra ele não mentir, mas você ensina ele que tudo bem mentir. Então, eu sempre pensei muito sobre as minhas atitudes perante os meus filhos. Como é que eu ia poder ser uma pessoa impulsiva, tendo 2 filhos meninos, não pode brigar na rua. Aí a mãe deles briga. Não é? Você entende? Então, assim, é muito importante você ser coerente com o seu propósito, com as coisas que você acredita. Exato. Porque esse é o legado. Com certeza. É o exemplo que você arrastou ali ao longo da sua vida que vai ficar. Não são as palavras. Exatamente. Que papo delicioso, meu Deus do céu. Eu tô aqui muito feliz com tudo que a gente conversou. É sempre uma troca muito rica. Eu sempre aprendo muito com você. E eu sei que essa troca, ela é, assim, sempre algo que constrói, que agrega, né? Então, pra gente finalizar esse nosso bate-papo, porque já passou um tempo, menina, nem senti esse tempo todo passar, pelo amor de Deus. E eu quero, assim, que você deixe, né, uma dica para as pessoas que estão aqui nos assistindo, depois de todas essas reflexões que nós fizemos, o que a Mara trabalha e é que ela pode trazer aí como dica para as pessoas melhorarem essa questão da procrastinação, sabe? Tipo, faz agora. A gente já trouxe, essa última reflexão já foi um baita de um tapão na cara, né, gente? Olha, a vida tá passando, a contagem é decrescente, é regressiva, né? E aí, o que você traz aí pra gente, Mara? Eu acho assim, lembra quando eu falei lá atrásão, que eu falei sobre o processo? Eu acho que, normalmente, a gente não tá afim de pagar o preço do processo. E aí, de novo, a gente é um monte de criança mimada. Então, primeiro, você não é mais uma criança mimada, meu bem. Então, né? Por favor. Vamos crescer. Ninguém aqui tem 4, 5 anos. Então, essa é a primeira coisa. A gente é adulto, a gente tem que agir como adulto. Então, eu acho que a hora que você olha pra isso, sem ter pena de si mesmo, e fala, tá, se eu não lavar a roupa, ninguém vai lavar. Eu não moro mais com a minha mãe, ela não vai vir aqui, e essa roupa não vai se autolavar. Eu acho que você já começa a ter aí um choque de realidade de que não dá para você viver numa favela, né, numa bagunça, até porque, no meu caso, acho que isso é geral, mas no meu caso em específico, que sou TDAH, já tenho uma desorganização mental. Quando o externo está muito desorganizado, eu não consigo ser criativa, eu não consigo ter ideia, eu não consigo ter uma resolução de problema, aquilo alimenta mais desorganização. Sim. Então, a chance de eu não me desenvolver e, ao contrário, eu piorar tudo é muito grande. Sim. O que é mais gostoso? Você tá no final de semana, num sofá, arrumadinho ali, uma casa cheirosinha, para você assistir um vídeo, ou você no meio de roupa, comida, caixa de pizza e tal. Então, acho que a gente tem que olhar muito para isso, né? Não adianta você... eu não tô feliz com o meu corpo, né? Então, sei lá, eu tô com sobrepeso e isso tá impactando na minha saúde. Cara, sentado no sofá não vai resolver nada. Você não vai emagrecer, sua saúde não vai melhorar. Então, assim, olhar como adulto mesmo, sabe? Você tomar as rédeas da sua vida. Não é mais sua mãe, não é mais seu pai, não é mais sua avó, não é mais a sua esposa ou seu marido. Cara, é você. Sim. Se você não te priorizar, não fique esperando que sua vida vai ser uma frustração. Ninguém vai fazer por você, sabe? Porque os desejos são nossos, os sonhos são nossos, as ambições são nossas. E muitas vezes a gente se limita ou a gente deixa de fazer algo por causa do outro. E aí, porque em tese fica mais fácil. Eu não tô fazendo isso porque a Catita me criticou, então eu não vou fazer. Aí eu jogo pra você, não preciso me responsabilizar. Exato. E de novo eu virei uma criança de 5 anos. Exatamente. Então,
não tem uma dica, uma fórmula mágica, além de se responsabilize pelas suas escolhas. Ponto. Exato. Você é responsável por todas as suas escolhas. Olhe para isso. Para de passar a mão na sua cabeça. Para de ser bonzinho. Para de querer se mimar. Ai, mas eu tive uma vida difícil. Ah, tá, e a sua vida vai continuar difícil se você não tomar as rédeas dela. Exato. Sinto te dizer. Exato. Né? Só para eu finalizar. Eu era da saúde pública, eu fiz especialização na USP, trabalhava no ambulatório da Unifesp, era referência na saúde no Brasil, em sexualidade. Montei o primeiro ambulatório de sexualidade feminina, junto com o corpo de ginecologia da Unifesp. Bacana pra caramba, não era? Olha o status que eu tinha. Uhum. E eu larguei tudo para ter uma vida no interior, para eu ter mais qualidade de vida. Sim. Você acha que eu escutei muito ou pouco que eu era louca, que eu era irresponsável, que eu era isso, que eu era aquilo? E ainda eu fui ter loja. Sim. Você vai largar a psicologia, tudo que você construiu para você ser vendedora? E assim, os meus colegas de trabalho falavam, os meus pais falavam, todo mundo falava. Mas esse é o meu desejo. Exato. Então, assim, se eu tô muito tranquila com a escolha que eu tô fazendo, falem o que quiser. Entende? Então, quando você se responsabiliza, você pega o seu desejo na mão e você realiza ele. Com certeza. E aí eu virei referência no que eu sou, no que eu faço hoje. Sim. Então, não é onde você tá. Exato. É como você pega isso na mão e põe pra frente. E assume a responsabilidade. Totalmente. Inclusive das suas escolhas. Porque escolher, gente, toda escolha tem uma renúncia, né? E aí, quando você escolhe, você vai ter que renunciar. A Mara renunciou, eu renunciei, né? Cargos de estabilidade, segurança, mas não era o que a gente queria. Abrimos mão para buscar aquilo que realmente faz o que a gente quer, o que a gente gosta. E aí, essas escolhas é você realmente tomar para si e assumir a responsabilidade de entender que, se eu não fizer as escolhas e eu não fizer por mim, quem vai fazer? E, de novo, a gente tem dúvida, a gente chora, a gente fala, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa, tal? É muito medo, né? Então, assim, é o processo. Lógico o processo que ele vai acontecer. Sim. Não é que, mudei, nossa, olha aqui, tô super feliz. Não. Tô ótima, maravilhosa. Até você tomar a decisão é um processo também, não é uma coisa que do dia pra noite. Então, é uma coisa que você vai construindo. Mas a hora que você tomou aquela decisão, eu sempre falo isso pros meus mentorandos, sabe? Quando você toma a decisão, não tem plano B. É aquela lá. Tem que dar certo. Assim, você tem que dar a sua vida para isso dar certo. Sim. Porque quando você põe um plano B, você já predispõe que pode dar errado. Cara, não pode dar errado. Você já tá acreditando que vai dar errado. Vai, né? Tem que dar certo. Exato. É só isso que você tem. Sim. Não, mas e o plano B? Não tem plano B. O plano B é fazer dar certo. O plano B é fazer dar certo. Ponto. É igual ao plano A. Exatamente. Né? Então, eu acho que é isso. Assim, é você realmente ter a certeza que aquele era o seu desejo. E assumi-lo. E entender que você vai ter riscos, que vai ter um monte de empecilho, vai ter um monte de obstáculo, mas que você tem aquele objetivo claro, que é onde você vai chegar. E você vai chegar. E assim, qual é o caminho? Eu quero sair daqui para chegar aqui. A hora que você estiver aqui, normalmente quando a gente tá no meio, é a hora que gera dúvida, porque é o mesmo tanto para você voltar para cá, Sim. quanto para você ir para cá. E é essa hora que a sua decisão ela tem que ser muito firme. Senão você desiste. Senão você volta. Volta. E aí você fala assim, tá vendo como a vida é... Não tem a sorte que a Catita teve. Nossa, não tem a sorte que a Mara teve. Exato. Não, porque elas... Não, é porque a gente, nessa hora, a gente falou... É pra lá que eu vou. Sabe a hora que a piscina vai ficando mais funda? É muito isso. Eu faço essa analogia. Você vem ali na piscina mais rasinha, mais rasinha, mais rasinha, mais rasinha. Quando ela fica aqui, não tá dando mais não pé. dá mais pé. Aí o que você faz? Ou você aprende a nadar, ou você se afoga. Então, amigão, aprende a nadar. Exato. Porque não tem outra opção. Não tem outra opção. Né? Mara, gratidão. Eu que Estamos chegando ao agradeço. fim desse podcast delicioso. Foi um bate-papo muito rico. Muitas reflexões, não é, meu povo? Nossa, muito aprendizado. E aí eu quero que você deixe aqui também para o pessoal seu canal do YouTube, suas redes sociais, para que o pessoal possa te achar, né? Estamos aqui com o @ dela aqui do Instagram. Mas deixa aí também os seus contatos para que o pessoal possa saber mais do trabalho da Mara, que é uma pessoa que ela tem, como eu falei, multitarefas, ela trabalha em várias frentes. Sigam o trabalho dela, que é assim sempre um conhecimento, um conteúdo muito rico.
Bom, podem me acompanhar nas redes sociais. Eu sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais, @marapuche, tanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto no YouTube. E quem tiver por Indaiatuba, eu faço questão que visite minhas lojas, a Arezzo, a Ana Capri e a 7374, que vai ser um prazer encontrar vocês. Obrigada, Mara. Eu que agradeço. Gratidão pela participação. Foi muito bom. Gente, já se inscreve aqui no canal. Bora cuidar da sua vida. Eu vou começar a trazer mais conteúdos como esse, com várias convidadas. Então, aguarde que teremos aí outros episódios desse podcast. O meu @ do Instagram é Bora Cuidar da Sua Vida também. E bora cuidar da sua vida, né, gente? Porque gente feliz não dá trabalho. Se você cuidar da sua vida, olha, a reflexão que fica aqui pro final de todo esse nosso bate-papo é se você realmente assumir as rédeas da sua vida e cuidar dela e não da do outro, Exato. Não perde tempo olhando pra grama do vizinho, não perde tempo olhando pra vida do outro, né? É a mesma coisa que você acompanhar uma novela. Exato. Gente, a sua vida tá passando e a novela tá ali rodando. E você tá ali. É a rede social, né? É. Porque na rede social, eu sou uma pessoa que tô muito ativa na rede social. Eu Sim. sempre falo, eu vou mostrar a parte boa da minha vida. Porque quem quer ver, Lógico. tiro, porrada e bomba, assim, no sentido, eu tô quebrando pau lá com o Carlos, Tô no discutindo, eu perrengue. ligo uma live. É. Não tem sentido, né? Nenhum. Então, assim, a rede social, ela mostra o que a gente quer mostrar. Então, não se iludam, porque nenhuma vida é perfeita. De jeito nenhum. Já falamos sobre isso. Olha o perfeccionismo. Perfeição não existe. O único ser perfeito Não se que iluda. existiu já não tá mais aqui entre nós. Exato. Nós somos todos imperfeitos. Ou seja, as vidas de nós todos vai ser o quê? Imperfeita, meu bem. Imperfeita. É. Aceita que dói menos. Que dói menos. Muito obrigada, Obrigada. gente. Obrigada, Mara. Delícia. Muito bom.